Bom, a nossa primeira questão era essa que está no quadro aqui, né? Determine o domínio da função f de x igual a 2x menos 3, sabendo que o conjunto imagem dessa função é o conjunto formado pelos números 2, 3, 4, 5, 6. Então, o conceito de função é o seguinte: você tem dois conjuntos, um conjunto que a gente chama domínio, um conjunto que a gente chama de contradomínio, e uma relação que associa, que a gente chama de regra da função aqui, né? Que associa cada elemento do domínio a um elemento do contradomínio. O conjunto imagem ele é um subconjunto do contradomínio. Isso quer dizer que esses números que foram dados aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, eles fazem parte desse conjunto imagem. Eles estão aqui dentro do contradomínio. Então, você determinar o domínio dessa função implica em você descobrir, por exemplo, olha, qual é o número do domínio aqui, que multiplicado por 2 e subtraído de 3 resulta em 2. Tá bem? Isso é a mesma coisa que você pensar o seguinte: 2x menos 3, qual é o valor de x para que 2x menos 3 dê 2 aqui, né? Qual é o número que passa por essa função aqui e que resulta em 2? Se você resolver essa equação aqui, ó, você vai ter que 2x vai ser igual a mais 3, 2x vai ser igual a 5, então o x vai ser igual a 5 por 2, que é 2,5. Né? Quer dizer, o 2,5 no domínio aqui, né, ele vai corresponder ao número 2 lá na imagem. É só pensar no seguinte, olha, 2 vezes 2,5. Bom, 2 vezes 2,5 dá 5. 5 menos 3 dá 2. Então, 2,5 corresponde a 2 do lado de lá. Né? Qual é o número no domínio que corresponde a 3 lá na imagem? Mesma coisa. Qual é o número no domínio que corresponde a 3? É você pegar e pensar qual é o número que multiplicado por 2 menos 3 vai dar igual a 3. Essa fórmula aqui. Né? E aí você tem que 2x vai ser igual a 3 mais 3, 2x vai ser igual a 6, então x vai ser igual a 3. Né? 3 no domínio corresponde a 3 no contradomínio. Vamos ver aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6, menos 3, sai daqui 3, chega lá 3. Né? E a 4? Você vai ter que 2x menos 3 é igual a 4. Então, desenvolvendo aqui, você vai ter que o x é igual a 3,5. Ó, 2 vezes 3,5 dá 7. 7 menos 3 dá 4. Então, aqui é 3,5, corresponde ao 4 lá. Tá bem? Você pode fazer a mesma coisa para os outros, olha. Aqui vai dar 4. O 4 no domínio corresponde a 5 no conta da imagem. E o 4,5 no domínio corresponde a 6 lá na imagem. Né? Então, o conjunto domínio vai ser esse conjunto aqui. 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. São esses números aqui. A outra questão era o seguinte: ó, uma empresa vende o único produto que fabrica por um preço de R$100. O custo fixo da empresa é R$1.250 por mês e o custo variável é R$50. Quais são, respectivamente, o custo e a receita para a produção e venda de 20 unidades? Bom, se o preço, vamos primeiro determinar a receita aqui, né? Se o preço por unidade é R$100 e eu vou vender 20 unidades, então a minha receita vai ser 100 vezes 20, que é 2.000. Se o custo, eu tenho que considerar que eu tenho um custo fixo de 1.250 e mais R$50 por unidade. Bom, se eu vou vender 20 unidades, então eu vou ter que multiplicar esse custo variável aqui por 20, 50 vezes 20, e somar isso aqui ao custo fixo de 1.250. Então, fazendo essa conta aqui, eu vou ter 1.250 mais 1.000, o meu custo total vai ser 2.250. A questão B era qual a quantidade deve ser vendida para que se atinja o ponto de nivelamento. Então, dá uma olhada, olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é determinar a função receita. Qual que é a regra da receita aqui? Se você tem que cada unidade vendida, o preço de cada unidade vendida é R$100, qual vai ser a regra para uma quantidade genérica x? Vai ser 100 vezes x, 100 vezes a quantidade. Então, isso aqui eu tenho a função receita. E a função custo total? Bom,
eu tenho que o custo total é R$ 1.250, o custo fixo, mais 1.250 mais R$ 50 por unidade. Então, mais 50 vezes x, se eu estou falando de uma quantidade x genérica aqui. Tá bem? Então, olha, eu tenho aqui a fórmula da receita e a fórmula do custo total. O ponto de nivelamento ele ocorre quando você tem a receita igual ao custo. Em outras palavras, quando eu igualar a fórmula da receita, que é isso aqui, igual à fórmula do custo, eu vou ter o ponto de nivelamento. Se eu resolver essa equação aqui, olha, eu vou ter 100x menos 50x, vai dar 50x igual a 1.250. Isso quer dizer que o x, que é a quantidade que vai me dar o ponto de nivelamento, vai ser 1.250 dividido por 50, que dá 25. Tá bem? Em outras palavras, se eu vender 25 unidades ou se eu produzir 25 unidades, eu vou ter a mesma receita e o mesmo custo. Né? É só você pegar aqui, olha. Se eu vender 25 unidades, então eu vou ter 100 vezes 25. Eu vou ter uma receita de R$ 2.500. E qual vai ser o meu custo para eu produzir 25 unidades? Vai ser 1.250 mais 50 vezes 25, que vai dar 1.250. Então vai ser também o custo, também vai ser de R$ 2.500. O custo, então, vai ser igual à receita quando eu produzir 25 unidades. A próxima questão me dava que o custo total de uma empresa é dado de acordo com as informações do gráfico abaixo, com esse gráfico aqui. O eixo horizontal representa a quantidade e o eixo vertical, esse eixo aqui, o custo total em reais. Considerando que essa relação se mantenha essa tendência linear, qual será o custo para que se produzam 350 unidades do produto? Então, vejamos aqui, olha. Para eu tenho que descobrir aqui o custo fixo e o custo variável por unidade. Você consegue perceber que o gráfico já começa em 4.000 aqui? Né? Quando eu não produzir nenhuma unidade, eu já tenho um custo aqui de 4.000. Isso quer dizer que o meu custo fixo ele é de 4.000. Tá? Então eu começo já com 4.000, independente da quantidade de unidades que eu produzir. E aí, na medida em que eu vou aumentando aqui a quantidade de unidades, eu vou aumentando aqui o custo. Até que, quando eu aumento de 0 para 200, o custo aumentou de 4.000 para 8.400. Então, é importante que você perceba o seguinte, daqui para cá, olha, houve um aumento de 4.400. Então, o meu custo, que era de 4.000, passou para 4.400 quando eu aumentei a produção de 0 para 200 unidades. Então, eu tive um custo variável de R$ 4.400 para produzir 200 unidades. Quanto, então, eu gastei para produzir uma unidade? Né? Se eu fizer essa conta aqui, olha, eu consegui descobrir que é R$ 22. Tá bem? Então, o meu custo total ele é dado dessa forma. Ele vai ser R$ 4.000 mais R$ 22 vezes a quantidade de unidades que eu produzi. Se eu vou produzir 350 unidades, então eu vou descobrir esse custo multiplicando 350 unidades por R$ 22, que é o custo por unidade, vai ter R$ 7.700. E o custo total vai ser a soma desses R$ 7.700 mais os 4.000 de custo fixo, que dá R$ 11.700. E, finalmente, a última questão. Uma locadora tem dois planos. Em um dos planos, o plano A, é cobrado uma taxa fixa de R$ 85 sem limite de quilometragem. E no plano B, uma taxa fixa de R$ 25 e um adicional de 12 centavos por quilômetro rodado. A partir de quantos quilômetros torna-se mais vantajoso alugar um carro pelo plano A? Eu acho que dá para perceber, né, que de cara o plano A é mais caro, porque ele cobra R$ 85 de taxa, enquanto que o plano B cobra 25. Só que tem esse dado aqui, né? A cada quilômetro, o custo de eu alugar um carro no plano B ele vai aumentando 12 centavos a cada quilômetro aqui, tá bem? Então, trata-se aqui, antes de mais nada, de determinar um ponto crítico, né? Qual que é o ponto crítico aqui? O ponto crítico é quando o custo de eu alugar um carro no plano A é igual ao custo de eu alugar um carro no plano B. Bom, para eu alugar um carro no plano A, eu já sei quanto custa. R$ 85 e pronto. 85 e pronto, não custa mais nada. Né? Não depende da quilometragem. E para eu alugar um carro pelo plano B,
vai custar R$ 25,00 mais 12 centavos multiplicados por uma quantidade X de quilômetros. Então, vai ficar assim. O ponto crítico é quando esse custo aqui for igual a esse. E aí eu resolvo essa equação aqui, né? Vai ficar 85 menos 25 é igual a 0,12x. 85 menos 25 vai dar 60, é igual a 0,12x. Eu escrever 0,60 igual a 0,12x ou 0,12x igual a 60 é a mesma coisa. Tá bem? Então, olha, daqui para cá, eu só inverti os lados aqui, né? Isso quer dizer que o valor de x vai ser igual a 60 dividido por 0,12, que dá 500. Né? Isso quer dizer que se você rodar 500 quilômetros, tanto faz você alugar um carro pelo plano A ou pelo plano B. Né? Em ambos os casos você vai gastar R$ 85,00. Mas se eu alugar pelo plano B, se eu passar qualquer coisa que eu passar de 500 quilômetros, eu vou pagar mais caro do que R$ 85,00. Bem, na prova eu não pedi isso, né? Mas você pode entender isso aqui da seguinte forma, por um gráfico. Imagina aqui, ó, nesse eixo aqui, vertical, eu tenho custo. Nesse eixo horizontal aqui eu tenho a quilometragem. Então, se eu alugar um carro no plano A, quanto que eu vou pagar? Aqui, ó, R$ 85,00 independentemente da quilometragem. Tá bem? E se eu alugar um carro no plano B, quanto é que eu vou pagar? Eu vou começar pagando R$ 25,00 aqui, esse aqui é o plano B. Começo pagando R$ 25,00 e na medida em que vai aumentando a quilometragem aqui, vai aumentando o meu custo aqui, porque eu tenho um custo de 12 centavos por quilômetro, tá bem? Até que chega um ponto aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui, em que tanto faz eu alugar pelo A ou pelo B, né? Porque o custo de ambos vai dar R$ 85,00 aqui. Né? Se eu traçar uma linha reta para cá, eu observo que isso aqui vai corresponder a 500 quilômetros. Tá bem? É isso.